É imperceptível, é rigorosa, é transparente. Está presente na vida dos consumidores a clarificar direitos, a esclarecer dúvidas, a proteger os seus interesses. É próxima, é fundamental, é independente. Regula a forma como todos comunicam e como o mercado comunica com todos. Todos, sem exceção. Assim é a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações. A ANACOM promove a concorrência e a multiplicidade da oferta. Promove a transparência nos preços e na informação aos consumidores. Garante o acesso ao Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas e Postais, para que todos, em qualquer lugar, possam sempre comunicar. A ANACOM assegura a gestão do espectro radioelétrico, planifica, atribui frequências e fiscaliza a sua utilização. Zela pela integridade e segurança das redes e serviços e garante o acesso aos serviços de emergência. A ANACOM é também a Autoridade Espacial Portuguesa. Regulamenta, supervisiona e fiscaliza as atividades espaciais nacionais. E faz tudo isto de forma imperceptível ou mesmo invisível. Sinal que atua de forma transparente e célere. No mercado, junto de todos, para si. ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Há produtos e serviços que são fundamentais para as nossas vidas e para o bom funcionamento da economia e da vida em sociedade. A sua utilização até pode ser simples, mas a sua produção, distribuição e comercialização são complexas e dependem de muitas entidades. É o caso da eletricidade, do gás natural, do gás de garrafa, dos combustíveis, dos biocombustíveis ou da gestão da rede de abastecimento de carros elétricos. Para garantir que o mercado da energia funciona para todos com qualidade de forma equilibrada e economicamente eficiente, defendendo o interesse público e dos consumidores, em 1997 foi criada a ERSE, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. A ERSE é uma entidade independente. O seu funcionamento e atuação estão definidos na lei e são enquadrados pelos princípios da política energética do país e da União Europeia. A missão da ERSE é regular o setor energético e proteger os direitos e interesses dos consumidores, presentes e futuros, em especial os economicamente mais vulneráveis. Para tal, tem de assegurar o equilíbrio económico-financeiro das empresas reguladas que atuam em regime de monopólio natural, mas também garantir que cumprem as suas obrigações de serviço público. A ERSE tem um papel fundamental na definição das tarifas de acesso às redes e preços da eletricidade e do gás natural, bem como na supervisão e promoção do bom funcionamento dos mercados e na qualidade de serviço prestado aos consumidores. Mas também se preocupa em informar e formar os cidadãos. A ERSE tem uma missão de serviço público que é essencial para a nossa qualidade de vida coletiva, presente e futura. ERSE. Por uma energia sustentável para todos. Reiniciamos a sessão desta tarde com o visionamento dos vídeos institucionais da ANACOM e da ERSE e seguimos com o painel sobre o tema Independência das Autoridades Reguladoras e a Regulação nos Países de Língua Portuguesa. Solicito por isso que subam ao palco a moderadora e jornalista Ana Brito, o Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, João Cadete de Matos, e o Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Pedro Vermelho. Boa tarde a todos. O tema antes de mais, penso que os meus companheiros de painel dispensam apresentações, portanto, passemos à frente. O tema deste painel, a independência das entidades reguladoras, foi amplamente debatido esta manhã, portanto vamos tentar não ser muito repetitivos, não é? Antes de mais, é um tema pouco consensual
E há mesmo quem ache, como o Sr. Primeiro-Ministro, que foram distribuídos demasiados poderes às entidades reguladoras à custa dos poderes governativos. E eu gostava de saber se é mesmo assim, e começo por si, professor Cadete Matos, porque foi precisamente por causa da ANACOM que o Sr. Primeiro-Ministro fez esse comentário. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente da AMT, que teve aqui o grande encargo na organização deste encontro. Enfim, felicito toda a equipa da AMT, mas também todas as autoridades reguladoras, quer os que estão presentes, quer os que nos estão a acompanhar à distância, dizendo que, enfim, também é um enorme prazer estar aqui com o Presidente da ERSE neste debate. A independência das autoridades reguladoras, que é, de facto, penso que o tema central deste encontro, eu e o Pedro Verdelho elegemos como sugestão do tema deste painel, está, de facto, na gênese da criação deste conjunto de autoridades. E está na gênese da criação deste conjunto de autoridades, quer na legislação nacional e na Lei Quadro, que agora vai completar em agosto 10 anos, como também plasma na legislação nacional o que decorre do enquadramento europeu. Portanto, é importante dizer que aquilo que é a matriz de independência que está consagrada nos estatutos da ANACOM, da ERSE e todas as autoridades reguladoras, que deriva da Lei Quadro, também está absolutamente consagrada nas diretivas europeias que nós, enquanto membros da União Europeia, estamos obrigados a observar. E, portanto, isto para dizer que eu não tenho dúvidas que no Parlamento português, no Governo do país e nas autoridades reguladoras, portanto, quando digo o Governo do país, digo também o Primeiro-Ministro, todos os ministros, subscrevem aquilo que estão obrigados quando aceitam estas funções públicas, como nós, quando aceitamos estas funções de presidir aos conselhos de administração das autoridades reguladoras, que é fazer cumprir aquilo que está na Constituição, que está na lei portuguesa e que está nas leis europeias. E, portanto, não tenho dúvidas de que todos reconhecemos que a independência das autoridades reguladoras é essencial e deve ser observada. Eu poderia fundamentar esta importância, se Ana Brito me permitir, dizendo porque é que ela é importante, porque é que, de facto, é essencial termos esta definição clara na legislação portuguesa e na legislação europeia. Eu diria que é um pilar do funcionamento da economia de mercado e outros neste encontro já tiveram a oportunidade de desenvolver esse tema, mas eu diria também que é um pilar do Estado democrático, na medida em que é uma garantia de proteção dos direitos gerais, do direito do interesse público, dos direitos de todos os consumidores e de todos os agentes económicos, porque as autoridades reguladoras têm que zelar precisamente por esses interesses. É frequente, e eu nestas funções por vezes tenho sido questionado da parte das empresas que a ANACOM regula, no sentido de que nós não estaríamos a defender os seus interesses. De facto, uma autoridade reguladora não é uma associação das empresas que regula, não é uma federação desses interesses, e muitas das vezes esses interesses são contraditórios com o interesse geral. Enfim, as empresas, quanto mais altos forem os preços, mais rendibilidade terão. Os consumidores, de facto, não querem pagar preços mais elevados, sobretudo se os estiverem a pagar acima daquilo que pagam os nossos vizinhos espanhóis ou vizinhos franceses. A qualidade de serviço, a mesma coisa. Os consumidores e utilizadores querem ter a máxima qualidade de serviço possível. Portanto, isto para dizer que em muitas variáveis há um conflito de interesses, e a autoridade reguladora tem que garantir que as empresas desenvolvem a sua atividade, mas que o desenvolvem num ambiente concorrencial. Eu devo dizer que em 2023 não me cansa de surpreender como tantos ainda têm dificuldade em desenvolver os seus negócios em concorrência, e de facto isso é observável, assim como aquilo que também é o nosso paradigma de proteção dos consumidores, como é que isso não está inscrito de forma mais consolidada, que a proteção dos clientes das empresas também deve ser uma prerrogativa. E, portanto, isto para dizer que acredito que todos os decisores políticos,
defenderão estes mesmos princípios e confiarão que as autoridades reguladoras importa que existam, que se mantenham, que se desenvolvam e que cumpram a sua função, e é simples não entendessem assim, enfim, teriam uma dificuldade porque incumpririam as leis europeias, mas também teriam uma dificuldade porque não contribuiriam para o desenvolvimento da economia de mercado e para a proteção daquilo que, como disse, é um pilar do nosso Estado democrático. Tem demasiado poder ou não, Pedro Verdelho? Bem, a questão que colocou, em primeiro lugar, agradecer e manifestar a felicidade de poder estar neste evento e, infelizmente, há excesso de luz, não consigo ver, sinto uma dificuldade de entrar em contacto com a audiência, consigo, enfim, ver apenas as 2 primeiras filas. Felizmente são luzes eficientes, são LEDs, já é um bom sinal, portanto não estamos aqui a aquecer e, portanto, de facto, estamos a ser iluminados, provavelmente em excesso. Relativamente à questão, provavelmente, o que nos divide tem a ver mais com os recortes, com as fronteiras da ação da entidade reguladora independente. É claramente consensual que, numa sociedade moderna, democrática, evoluída, a relação independente faz parte do ADN do processo de governação destas sociedades modernas. Por alguma razão, conjuntamente com o Banco Mundial, com a OCDE, com a Comissão Europeia, com as instituições europeias, nós somos, no fundo, embaixadores desta relação independente em várias geografias, nomeadamente em países que fazem fronteira connosco, para estabilizarmos as nossas fronteiras da Europa. Estou a pensar particularmente nos países de leste, onde procuramos expandir este modelo de governação assente em reguladores independentes, até para aliviar as pressões culturais que existem. Portanto, a gente consegue se entender do ponto de vista técnico. Estamos particularmente envolvidos na fronteira do Sul, com os países do Mediterrâneo, onde aí os choques culturais ainda são maiores. E, portanto, esta defesa da relação independente como forma de promover o desenvolvimento societal é fundamental. Este tipo de evangelização em termos de modelos modernos de governação é acompanhada naturalmente com investimento, que para deixarmos riqueza naqueles territórios e para permitir que aquelas sociedades se desenvolvam, em particular também nos países de língua oficial portuguesa, como por exemplo, e temos feito aí um papel, a ERS tem feito um papel fundamental, criando mesmo associações que designamos por RILOP, a relação a Associação de Reguladores de Língua Oficial Portuguesa, procurando de facto incutir nestes governos, nestas sociedades que estão em desenvolvimento, estes modelos com reguladores independentes, estes modelos que promovem o desenvolvimento das pessoas. É isto, conjuntamente com o Brasil, onde temos muita proximidade e, portanto, o Brasil é um bom exemplo, bem como os países todos da América Latina, também juntamente com a Espanha, fazemos esse exercício na ARIAI e sempre acompanhados, volto sempre a repetir, sempre acompanhados com as grandes instituições de desenvolvimento. Portanto, acho que este modelo de relação independente é inquestionável, quer dizer, não está em causa a virtude ou a necessidade da existência destes reguladores independentes. Talvez, eu diria que as questões que se colocam é mais sobre o recorte da ação regulatória independente, o que é que deve ser desenvolvido pelo Estado Central, pelas administrações. Peço desculpa interromper, mas há uma indefinição entre aquilo que são as competências do regulador e aquilo que é a política económica, por exemplo, em certas matérias? Eu diria que em alguns setores, ou em alguns setores de atividade, talvez, porque no caso da entidade, vou-me referir ao meu caso, ao nosso caso, no caso da entidade reguladora de serviços energéticos, muito menos. Acho que o que nos une a nível europeu e, portanto, eu penso que o mesmo se passará com a ANACOM. Portanto, grande parte, aliás, o Estado tem a própria Lei Quadro, quer dizer, os próprios estatutos da ERS precederam a Lei Quadro, anteciparam a Lei Quadro, porque havia que cumprir com a normativa europeu. E, portanto, a regulação independente surge muito em alguns reguladores, nomeadamente a energia. O regulador
do facto de estarmos integrados na União Europeia, onde este tipo de necessidade é identificada com muito mais firmeza e, portanto, eu diria a mesma coisa se passa, por exemplo, com os reguladores financeiros. Portanto, a lei quadro, para algumas entidades reguladoras, enfim, veio definir balizar algo que, de alguma forma, em nível setorial, nessas áreas, já estava há mais tempo definido. O regulador independente da ERSE foi criado em 97, a Comissão Instaladora é de 95. Estamos a falar quase 30 anos de regulação independente. E a própria forma como... eu lembro que a ERSE, quando foi criada, era um grande exemplo a nível europeu. Foi muito criada porque antecipamos a diretiva de 95, quer de eletricidade, quer de gás, 99, e, portanto, Portugal teve, como é evidente, e estamos sempre nesse espaço europeu a discutir isso, estes temas, a legislação comunitária que, no fundo, depois impacta ou nos obriga a conformar às decisões que são tomadas nesse espaço relevante com os nossos pares europeus. E, portanto, a regulação independente veio dessas discussões, no caso do setor energético. Ok. Um regulador pode ser verdadeiramente independente quando é designado por um Conselho de Ministros. Qual é que poderia ser o modelo de nomeação dos reguladores? É sem dúvida um ponto que está, e estou convencido que vai continuar a estar na ordem do dia, que é a dotação das autoridades reguladoras dos meios, nomeadamente humanos, também dos meios financeiros, materiais, que sejam adequados ao desempenho das suas funções. Enfim, há em Portugal uma autoridade, que sendo uma autoridade reguladora tem um estatuto especial, que é o Banco Central, que aí sim tem, como é conhecido, um estatuto e um reconhecimento da independência ainda mais material. Para uma autoridade reguladora que tem a sua independência financeira, a gestão de recursos humanos é, de facto, uma variável que também é decisiva e que deveria de ser mais ágil, enfim, feita sempre com todos os critérios de rigor, de exigência e de transparência. E eu diria, porque muitas das vezes tenta-se sobrevalorizar o papel dos conselhos de administração das autoridades reguladoras, que quem faz com que as autoridades reguladoras cumpram ou não cumpram o seu papel, em primeiro lugar, são os quadros dessas autoridades. É por isso importante que eles sejam os quadros mais bem preparados para desempenhar as suas funções, também devidamente com capacidade de os atrair para as entidades, de que eles depois não saiam no dia seguinte, o que implica serem devidamente compensados e motivados. Esse é, de facto, o sustentáculo de uma autoridade reguladora e que é essencial. Os conselhos de administração, como eu costumo dizer, convém que ajudem as organizações a funcionarem bem e a serem eficientes, convém que não estraguem esses objetivos e convém, de facto, que representem o interesse público também na gestão das instituições, que é para isso que eles são nomeados. Para essa nomeação, o único critério que eu penso que pode e deve existir é o critério da competência. E, portanto, é essencial que os gestores das autoridades reguladoras sejam competentes, sejam escrutináveis, sejam, de facto, escolhidos com critérios de isenção e transparência. Defendi isso no momento da minha audição no Parlamento, quando fui indigitado por estas funções em 2017. A ANACOM defendeu, na proposta de alteração da Lei de Comunicações Eletrónicas que entregou ao Parlamento, defendeu, e eu defendo, que os membros dos conselhos de administração das autoridades reguladoras deveriam de ser nomeados na base de um concurso público. E defendo isso com a convicção que seria a melhor forma de encontrar as pessoas que tivessem essa vontade, essa ambição de servir o país, que é para isso que são nomeados, mas também sem dúvidas quanto à sua capacidade e à sua competência. Aliás, devo dizer que é um princípio que já é verificado noutros países europeus e é um bom exemplo que eu confio que também um dia será a realidade do nosso país, pelo menos continuarei a juntar a minha voz àqueles que defendem esse princípio.
Enfim, no caso da ANACOM, é com gosto que nós temos visto todos os cargos dirigentes e todos os cargos dirigentes intermédios também serem nomeados na base de concursos e, portanto, não vejo porque não os membros do Conselho de Administração não devam de ser da mesma forma. Concorda? Não, tenho que discordar do meu amigo João Cadete Matos. E, enfim, estes dois modelos são muito discutidos, não é? Sobre a forma como os conselhos de administração das entidades reguladoras independentes devem ser escolhidos. A independência não tem só a ver com o conselho de administração, claro, o conselho das pessoas que lá estão podem fazer a diferença, mas a independência é acima de tudo, e concordo totalmente com o João, é garantida por um quadro técnico talentoso, independente, que cumpre com códigos de conduta que estão definidos. Eu lembro que a ERSE, quando foi criada, foi das primeiras entidades onde pela primeira vez foi aprovado um código de conduta, onde foram criados conselhos. Tínhamos na altura 2 conselhos, hoje temos 3, um conselho de combustíveis, hoje é o conselho de combustíveis, conselho consultivo, os 2 originais eram o consultivo e o conselho tarifário, onde estão representados todos os interesses. Portanto, a entidade reguladora está sempre despida, transparente, totalmente transparente. Portanto, a independência vem daí. É evidente que a forma como os conselheiros são eleitos, ou são escolhidos, aliás, não são eleitos, infelizmente, são escolhidos, tem que ser compatível com uma sociedade democrática e sabendo nós que os membros têm que ter muita competência, portanto, há muita tecnocracia na relação independente, estamos a falar de regras de muito detalhe, muito conhecimento, portanto, sendo que essas dificuldades depois ficam dentro dos setores, o que se procura depois é conformar esta complexidade com simplicidade do ponto de vista da utilização dos serviços pelos consumidores. E, portanto, isto obriga, para ser simples, esse relacionamento de fim de linha, obriga a muita regulamentação, a muita regra, a muita restrição que é definido. Portanto, a questão da tecnocracia é fundamental e tem que haver um equilíbrio numa sociedade democrática entre a forma como lidamos com estes 2 aspectos. Democracia, legitimidade democrática e competência tecnocrática. Parece-me que o modelo que seguimos é um bom modelo, é adotado em muitos países, que é envolver os órgãos democráticos da governação. Há situações onde são envolvidos 2, é o nosso caso. Aliás, o Presidente da Assembleia da República fez uma brilhante apresentação no início, onde indicou isso. Portanto, nós somos muito escrutinados pela Assembleia da República, desde logo no processo de nomeação. Somos vítimas, temos que submeter ao escrutínio dos deputados e, portanto, é um risco enorme quem não for competente passar por esse caminho. E, portanto, é importante julgo que é a forma de podermos conciliar a tecnocracia com uma sociedade democrática onde todos vivemos e queremos viver. Okay. E, portanto, é outra forma de compensar a situação. Eu queria também referir que costumo dizer que a regulação também é democrática. Não são os quadros, como é evidente, nem o Conselho de Administração é eleito, mas cada uma das medidas que são aprovadas no final do dia e publicadas em Diário da República são sufragadas. Portanto, nós estamos a falar de uma legitimidade que é feita pela regra. Cada regra é votada, cada regra que é aprovada, cada restrição que nós definimos é sujeita ao escrutínio de todos, a comentários de todos, e o regulador, no final, tem que responder a cada um dos comentários que recebeu e justificar porque é que optou por um caminho diferente ou optou por aquele caminho. Okay. Mas o modelo atual, e apesar de termos a participação da Assembleia da República, na realidade os reguladores, quando são ouvidos no Parlamento, o parecer dos deputados não é vinculativo. Portanto, professor Cadete Matos, acha que isto, no fundo, dá uma impressão de que a Assembleia da República foi envolvida no processo, mas é só impressão? Não é? Ou há, de facto, utilidade nas audições?
Eu não tenho dúvida nenhuma que o processo de nomeação atual, enfim, defendendo eu que o processo devia de mudar, defendo eu, e neste caso foi um debate que tivemos no Conselho de Administração da ANACOM, e a proposta que foi feita à Assembleia da República e ao Governo, e que eu mencionei, foi aprovada pelo Conselho de Administração e teve como fonte de inspiração as recomendações que constam das diretivas europeias. Portanto, não se tratou propriamente de uma grande inovação a esse respeito. Eu penso que é sempre difícil, enfim, todos aqueles que já tiveram experiências governativas saberão dizê-lo melhor do que eu, que não as tive, mas que é a dificuldade em encontrar precisamente pessoas que tenham esse perfil, esse currículo de competência e de preparação para o desempenho das funções. Por exemplo, hoje em dia, como sabemos, uma das restrições que existe, que decorre da Lei Quadro, é não poderem ser nomeados para estas funções dirigentes das empresas que regulamos, precisamente para evitar um potencial conflito de interesses. Bom, isso significa que as escolhas não são fáceis e, do meu ponto de vista, não se deviam de cingir às pessoas que possam ser pontualmente do conhecimento do membro do Governo que tem a responsabilidade perante o Conselho de Ministros de fazer essa proposta e para a identificação dos candidatos à função que melhor a pudessem desempenhar, é essa a função de um concurso público, inclusive há quem defenda que pudesse ser, eu não vi inconveniente nenhum nisso, um concurso público e internacional. E depois, com certeza, o Parlamento poderia e deverá, e o Governo também, terem a sua própria intervenção no processo, mas encontrando para funções de tão grande importância as pessoas mais bem preparadas para esse desempenho e, portanto, não circunscrever essa escolha a quem pontualmente possa ser do conhecimento de quem propõe as pessoas para desempenhar essas funções, incluindo também dando a possibilidade a que muitos dos quadros que existem nas próprias autoridades reguladoras e que muitos deles podem não ter um trabalho muito visível, podem não ser do conhecimento do Sr. Ministro A ou do Sr. Ministro B, mas que são extremamente competentes e que têm uma carreira técnica consagrada nessas próprias autoridades reguladoras, poderem ser naturalmente candidatos a desempenhar funções de gestão naquela autoridade ou noutra qualquer autoridade, porque de facto têm essa experiência e esse currículo. E, portanto, daí aquilo que eu disse, de facto, quanto ao parecer ser vinculativo ou não, a experiência que temos tido no passado recente em Portugal é que o Governo, mesmo não sendo o parecer vinculativo, tem o levado em consideração. Pelo menos os casos que são conhecidos dos últimos anos, foi efetivamente isso que aconteceu e parece-me bem que isso aconteça. Portanto, se o parecer fosse vinculativo, seria algo que também não me chocava. O que é importante também é que quer o Parlamento, quer o Governo assumam as suas responsabilidades de escrutínio com a legitimidade democrática que têm, mas sempre com o mesmo objetivo de encontrar as pessoas mais bem preparadas, que melhor sirvam o país no desempenho destes cargos. Professor Pedro Verdelho, um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, já sabia que esta vinha aí, não é? Comparou a ERSA, a ANACOM e a Autoridade da Concorrência e concluiu que a ERSA era a mais politizada das três por ter tido ex-governantes entre os seus administradores. Já sei que refuta esta ideia e já me vai explicar porquê, mas gostava de perceber também se acha que, para evitar este tipo de suspeições que se lançam sobre as entidades, se seria avisado de alguma forma evitar, passa a redundância, nomeações de pessoas que tenham passado por gabinetes governativos ou ex-governantes, ou se isso é redutor e acaba por afastar pessoas válidas dos cargos? Sim, quer dizer, esse estudo, de facto, eu penso que se lermos o estudo mais em detalhe, percebemos que a mensagem principal não é essa, mas, de facto, essa depois é a mensagem que passa para a comunicação. Eu, para os mídias, para esclarecer, eu gostaria de partilhar convosco que, num estudo de comparação entre pares que a OCDE fez, a ERSE foi considerada dos reguladores mais independentes do mundo.
E isto há coisa de 3 anos ou 4 anos. E, portanto, foi com surpresa que nós vemos, enfim, virem na comunicação social, e isto numa comparação entre pares de todos os setores de atividade. Portanto, a OCDE tem uma perspectiva abrangente sobre estas análises intersetorial. Portanto, não foi só fazer um benchmarking, uma comparação de reguladores da energia. E nesta análise muito profunda que a OCDE fez, onde considerou que a ERSE era dos reguladores mais independentes do mundo, vejam bem, isto teve em conta, por exemplo, a existência dos conselhos. Que nós temos conselhos de interessados, onde estão os consumidores a debater com os operadores regulados e com os operadores que exercem atividades em regime de mercado, nestes conselhos, onde estão também organismos da administração, onde está a Autoridade da Concorrência, por exemplo, também, e outros organismos mesmo da Administração Central. E é evidente que estes pareceres, estes conselhos, não são vinculativos. Portanto, a decisão é uma decisão depois feita, tomada em consciência, independente pelo regulador. Mas, como é evidente, estes pareceres são incontornáveis. Porque as questões são apresentadas lá, são, no fundo, fóruns de conciliação de interesses, de forma explícita e transparente. E portanto, este modelo, aliás, hoje é defendido são estas características, estes ingredientes que levaram a OCDE a pensar que a ERSE volta a repetir é dos reguladores mais independentes do mundo. Portanto, é com estranheza que vimos depois essas notícias na comunicação social. Vamos lá ver, as pessoas, e temos aqui pessoas que desempenharam funções governativas, que temos que estar agradecidos. Ser gestor público, ser governante, é muito difícil. Exige muito de cada um. E não deve ser, e portanto esta defesa do interesse público não deve ser, é evidente, mantendo o distanciamento, a distância. Aliás, esses critérios de distanciamento existem ao nível da nomeação, por exemplo, dos membros do Conselho de Administração. Uma pessoa não pode passar de um gabinete para um regulador. Mas, quer dizer, eu estou-me a lembrar, quer dizer, o nosso primeiro presidente foi o professor Jorge Vasconcelos, perfeitamente independente e aliás, foi ele que teve na gênese a criação da Associação de Reguladores Europeus. E depois tivemos o professor Vítor Santos, que tinha exercido funções de governo, mas com um período de nojo enorme. E, portanto, e depois a seguir tivemos a doutora Cristina Portugal, livre de qualquer... uma pessoa totalmente independente da política e neste momento exerceu estas funções e também, enfim, totalmente independente da indústria e da política. Portanto, eu confesso que até é falta de agradecimento para quem exerce estas funções que são difíceis. São difíceis. E, portanto, ver todo um trabalho de construção, não é só das pessoas que formam o Conselho de Administração, é todos os técnicos que, dia a dia, lutam para defender o interesse público, ver com base num estudo em que, enfim, é realmente... Ficou muito desiludido, já percebi. Sim, completamente desiludido e, aliás, sem razão de ser, porque, conforme referi, o estudo da OCDE diz exatamente o contrário. E esse sim, penso que é feito entre pares. Portanto, estamos a falar de um estudo que é feito é uma avaliação entre pares. Não é uma avaliação feita por pessoas portanto, no fundo, são pessoas que são reguladores, que exercem essa ação dia a dia e que se avaliaram entre eles. Okay. Há quem se queixe, e normalmente os regulados, não é? Que em Portugal não se analisam os impactos regulatórios. Quem é que escrutina os reguladores? Como é que se sabe se está a regular bem? Não falo a nível da legalidade ou do cumprimento dos objetivos de desempenho, não é? Mas do impacto das decisões no médio e longo prazo. Fazia falta uma avaliação externa?
Acha que não? Uma resposta muito breve, porque é de facto o centro da atividade das autoridades reguladoras, é de facto, é por isso que elas existem, é para regular, é porque existe é necessária essa regulação. Também, por vezes, é necessário desregular, quando a regulação já não faz sentido, mas, quer num caso, quer noutro, as decisões são objeto de um estudo, de uma análise muito completa e muito aprofundada. É claro que isso tem a ver com o ponto que eu referi inicialmente, de termos autoridades reguladoras dotadas dos quadros, das competências, das motivações para desempenhar essas funções cabalmente, com a necessária capacidade, mas esse trabalho posso garantir-vos que é feito. E não é mérito dos conselhos de administração, é mérito dos quadros das autoridades reguladoras, quer dos que há mais tempo estão nessas autoridades, quer daqueles que às vezes começaram há um ano atrás a trabalhar nessas autoridades, mas que trazem, de facto, uma grande capacidade de trabalho, de inovação, de rejuvenescimento das organizações. E, portanto, isso é feito, e a garantia de que isso é feito é que todas as decisões, antes de serem tomadas, são objeto de escrutínio público. Portanto, todos os interessados, incluindo as empresas que nós regulamos, se pronunciam relativamente aos nossos projetos de decisão, antes delas serem tomadas, mas não só as empresas reguladas, também as associações dos consumidores, o público em geral, as entidades da administração pública, central, local, regional. Portanto, são todos convidados a participar no projeto de decisão, e a decisão é tomada tendo em consideração, respondendo a todas, sem exceção, todas as sugestões, recomendações, críticas que foram recebidas. E tudo isso é feito com um enorme escrutínio, porque toda esta informação está acessível ao público em geral e pode ser pedida às autoridades reguladoras. Eu diria que aquilo que nos pergunta é mais, enfim, a justificação de quem não gosta de ser regulado. De facto, numa economia de mercado, como eu dizia, devia de ser hoje mais consensual em Portugal, que a concorrência é o vetor que está inscrito não apenas nas competências de supervisão da concorrência, da autoridade da concorrência, mas que cada uma das autoridades reguladoras, no caso da ANACOM, está bem inscrito nos nossos estatutos, na nossa missão, a promoção da concorrência, como também vetor essencial para o funcionamento da economia de mercado e para a proteção dos consumidores e todos os utilizadores das comunicações. Ora bem, esse aspecto, como eu disse, é aquilo que motiva essa, enfim, crítica, que não é crítica, é apenas uma manifestação de desagrado de quem tenha atitudes que não sejam pró-concorrência e que não apreciem, de facto, essa intervenção da autoridade reguladora no sentido da promoção da concorrência. Portanto, temos que compreender que quando se tomam decisões que, por exemplo, impliquem a entrada de novas empresas no mercado, ou que impliquem a partilha de infraestruturas, ou que impliquem que as comunicações cheguem a todo o território, que não haja portugueses que ficam esquecidos, que haja freguesias ou concelhos do país com comunicações muito insuficientes. Obviamente que todas essas decisões não são apreciadas por quem regulamos, mas, como dizia um presidente de uma autoridade reguladora europeia, no momento em que o regulador estiver a ter um grande aplauso das empresas reguladas, provavelmente não está a cumprir a sua missão e, portanto, nós não estamos nestas funções à espera de ter esse aplauso e a concordância das empresas que regulamos. Enfim, gostaríamos sim que discordassem de forma ética e responsável, mas que compreendessem que é para isto que existem as autoridades reguladoras, é para fazerem o seu trabalho de defesa do interesse geral. Quer acrescentar alguma coisa ou concorda? Sim, concordo. Aparentemente tem Aliás, uma relação mais concordamos. fácil com os seus regulados, ou pelo menos menos polémica. É uma regulação, é importante, eu penso que vale a pena partilhar isto, quer dizer, a regulação do setor energético é das regulações mais intrusivas que há. E, portanto, eu diria que das mais intrusivas, quer dizer, nós obrigamos à separação da rede, de propriedade. É tremendo, não há mais tem que vender. Não há mais intrusivo do que isto, e das grandes infraestruturas. Porque quem quer utilizar aquelas portas de entrada e aquelas redes não pode ter interesses na área de produção de energia elétrica.
nem na área de venda ao cliente final. Portanto, a rede tem que ser separada. Não há nada mais intrusivo que isto. Eu diria que esta situação tremenda, impactante, surgiu no princípio dos anos 2000, quando se iniciou todo o processo de liberalização. Portanto, as feridas já estão cicatrizadas, é isso? Eu penso que sim. Nós, agora, digamos que este embate foi tremendo. Eu lembro, estou na relação desde a sua origem, foi tremendo. Porque, de facto, mas temos que perceber uma coisa, quer dizer, os mercados, em alguns setores, não nascem, quer dizer, se não houver esta intervenção, eles não vão nunca nascer. No caso da energia, percebe-se. Nós, para o mercado surgir, quem entrasse no mercado tinha que lançar redes em paralelo, tinha que ter as suas centrais, tinha que ter os seus sistemas comerciais. E não defendíamos o interesse público desta maneira, porque se nós tivéssemos redes em paralelo, teríamos custos médios superiores para todos. O acesso à energia seria insuportavelmente caro. E por ser insuportavelmente caro, no fundo, a concorrência nunca iria surgir, porque a barreira para entrar no sistema, para entrar no mercado, seria enorme. Portanto, tivemos de ser intrusivos, separando as redes, obrigando ao direito de acesso, definindo regras e mais. É que, reparem, não há uma ligação direta entre a produção de energia e o consumo. No fundo, as centrais estão todas a meter energia na rede e os consumidores estão a tirar. E, aliás, os processos de transmissão de energia são processos feitos à velocidade da luz, são ondas eletromagnéticas que seguem as linhas, que são fios de onda, guias de onda. Portanto, os processos são instantâneos. E, portanto, num modelo destes, e no gás natural é semelhante, se não houvesse, de facto, se nós não definíssemos como é que o mercado ia funcionar, eu costumo dizer que o mercado é um bocado como... nós definimos, é como um parque infantil. O regulador define todos os instrumentos, todas as metodologias, todos os aparelhos que vão estar no parque infantil ou no ginásio. E depois fica a funcionar como árbitro e deixa os agentes de mercado, os utilizadores, os consumidores, os comercializadores, utilizar aquele parque infantil. Mas as regras e o mercado surge porque esses instrumentos foram todos lá colocados e desenhados. E reparem, este parque infantil não é nacional, é um parque infantil europeu. Quer dizer, nós temos a rede, a Ucrânia neste momento está a receber energia da Europa, está integrada no sistema europeu. E, portanto, este parque infantil tem que ser discutido por todos os reguladores europeus. E pela Polis, pelos governos, pelo Parlamento, pela Comissão Europeia. Portanto, é um processo de desenvolvimento da legislação e das regras tremendo, muito complexo. Andamos a aprender com ele há 20 anos. Portanto, nós neste momento somos peritos. Já conseguimos fazer isso em processos que duram 2 anos. Exato. No princípio, estes processos demoravam cada um deles 10 anos. Pois. Quando se fala na independência das entidades reguladoras, o professor já falou na autonomia financeira, também já foi um tema abordado aqui esta manhã. E ao longo dos anos temos ouvido vários reguladores queixarem-se das famigeradas cativações, não é? Desde a ERSAR, a AMT, a CMVM, mas nunca ouvi nem a ERS nem a ANACOM queixarem-se das cativações. Portanto, isto leva-me a 2 questões. Primeiro, como é que conseguiram escapar a este garrote que afetou outras entidades? E depois, se isto significa que há uns reguladores com mais poder nas relações com a Direção-Geral do Orçamento que outros? Não sei. Expliquem-me. Quer começar, Pedro? Pode ser, quer dizer, eu lembro-me da minha primeira ida ao Parlamento, quando fui nomeado para o Conselho de Administração, colocaram-me exatamente um deputado que colocou-me essa questão. E a resposta que eu dei na altura, e não é nova, e a resposta que vou dar agora, é que é uma beliscadela na competência, é completamente desnecessário. É completamente desnecessário. Mas o problema é que eu acredito que os seus colegas reguladores achavam o mesmo, mas não deixavam de ser cativados. Não, é uma beliscadela na competência dos reguladores. Volto a reforçar isso. E é perfeitamente desnecessário. Portanto, a lei quadro e como é que a coisa é. Portanto, o emaranhar de legislação é complexo, de facto. Portanto, a lei quadro prevê
que essa autonomia é dos legisladores, mas depois, a nível da Lei de Orçamento de Estado, são introduzidas, de vez em quando, algumas disposições, algumas determinações que beliscam desnecessariamente a autonomia financeira da regulação independente, quando não estamos a falar de despesas que são pagas pelo Orçamento de Estado. E conforme foi referido também no primeiro painel, qualquer ineficácia na ação regulatória tem um custo societal tremendo, tremendo. E portanto, há aqui uma ponderação e um equilíbrio que importa ter e, acima de tudo, não aplicando, digamos, essas beliscadelas. Quer comentar? A ANACOM, sobre este assunto, teve sempre uma posição clara, eu devo dizer que bastante firme, no sentido de termos o entendimento que não era aplicável à autoridade reguladora, neste caso só podemos falar pela ANACOM, as cativações. Escrevemos-lo e concretizámos esta posição, descativando aquilo que nos era dito que devíamos de cativar e explicando ao Governo porque o fazíamos com a devida fundamentação jurídica relativamente à independência administrativa e financeira da autoridade reguladora. Devo dizer que o fizemos durante os períodos em que isso aconteceu, sempre simultaneamente com outro desidrato que, aliás, quando eu assumi estas funções também afirmei na própria audição do Parlamento, que foi o de sermos absolutamente consequentes e rigorosos na gestão financeira da ANACOM. Isto para dizer que, não tendo aplicado cativações, porque entendemos que elas não nos eram aplicáveis, fizemos ao longo dos últimos anos, e aqui não é apenas durante este meu mandato, mas já de quem me antecedeu nas funções, uma trajetória de redução da despesa da ANACOM e de uma gestão mais eficiente. Enfim, só no último ano conseguimos uma redução de 5%, o que é, do nosso ponto de vista, significativo e que vem numa trajetória ao longo destes anos, permitindo, ao mesmo tempo, a valorização dos recursos humanos, criando, de facto, formas de compensar e motivar os colaboradores, mas conseguindo tirar partido de uma gestão mais eficiente no conjunto de despesas que temos e, simultaneamente, aumentando as receitas. Portanto, contrariamente ao que ouvíamos dizer, a ANACOM não tem lucros, enfim, não é uma entidade que se gira por esse resultado. Se calhar, para a infelicidade, aqueles que trabalham na ANACOM gostariam de ter alguma participação nos lucros, mas não acontece. Temos resultados da nossa atividade que são muito fáceis de explicar. Já agora, se a Ana me permite, 2 palavras sobre esses resultados. Um primeiro resultado tem a ver com os custos da regulação. E quando somos mais eficientes, como temos sido, nos custos do funcionamento da ANACOM, significa que esses custos de regulação que são suportados pelas empresas reguladas se reduzem. E se houver, como às vezes acontece ao fim de alguns anos, alguma compensação a fazer, ela reverterá a favor das empresas reguladas. Isso acontece também em relação às cativações que são feitas, nomeadamente as cativações por motivos de litigância jurídica. Portanto, se elas não forem necessárias ser executadas, elas reverterão nesse equilíbrio que é feito dos custos de regulação com as taxas de regulação. A outra componente são as taxas de gestão do espectro. E aí sim, essas receitas líquidas esses resultados são entregues ao Estado, portanto não são resultados que a ANACOM se aproprie deles, são resultados do Estado e, obviamente, que consideramos que estamos a cumprir o nosso objetivo quando, de um bem público que é o espectro, as empresas que pagam as taxas de utilização do espectro o fazem porque têm um negócio, esse sim, no qual têm lucros, neste momento espera-se que tenham, que seja lucrativo, por isso é que adquirem as licenças e pagam as taxas de utilização das licenças, mas o resultado líquido reverte para o orçamento do Estado. É claro que nós recomendamos sempre que ele seja preferencialmente utilizado para investimentos no desenvolvimento das comunicações em Portugal. Enfim, o muito conhecido leilão do 5G,
que proporcionou ao Estado uma receita de 540 milhões de euros, precisamente porque houve concorrência, porque houve participação no leilão. Esses 540 milhões de euros que foram receita do Estado, a primeira tranche já foi utilizada para financiar a nova ligação de cabos submarinos entre o continente dos Açores e a Madeira. Lá está um exemplo de utilizar as receitas da nossa atividade de regulação do espectro para, precisamente, desenvolver as comunicações em Portugal. Professor Pedro Verdelho, o facto de os preços da energia serem um tema tão presente no discurso político contribui de alguma forma para a confusão junto à opinião pública relativamente àquilo que é o trabalho do regulador e aquilo que é a atuação do governo? Ou seja, contribui para a ideia de que, no fundo, a ERSE faz aquilo que o governo manda fazer? Seria desejável que às vezes houvesse menos buzz em relação a este tema? Ou... Quer dizer, nós estamos há 20 anos nisto. Eu penso que essa confusão registava-se e verificou-se muito no início. Julgo que hoje, ao fim de mais de 20 anos da ação regulatória, a percepção é diferente. E os próprios consumidores hoje têm mais informação sobre o que é que compõe a tarifa, não é? Portanto, antes, quando se falavam em componente de energia, digamos assim, o custo de aprovisionamento, associado mesmo à compra de energia e à produção de energia, hoje os consumidores sabem que isso está de alguma forma separado sobre o que é depois esta rede que serve todos e os custos de acesso, e esta rede que é o monopólio natural, que de facto é regulado pela ERSE. Há também, eu penso que enfim, nós vivemos o setor da energia, e não só, outros setores foram muito impactados nestes últimos anos, pois tivemos uma situação como o que foi o Covid, que criou sérias dificuldades ao setor da energia. Tivemos um período em que tinha havido uma redução enorme de procura, havia uma série de contratos de aprovisionamento e, portanto, houve no setor comercializadores que passaram sérias dificuldades. E a regulação independente foi fundamental para manter o setor funcional. É importante dizer isso. E para proteger também os interesses dos consumidores. Houve consumidores que passaram também sérias dificuldades. Aí viu-se claramente nesse processo o valor que a regulação, que a ERSE teve para o desenvolvimento, digamos, para a defesa do interesse público nacional. E não bastava isso. Tivemos uma crise que se iniciou em 2021 e que impactou-nos tremendamente, particularmente o setor da energia. E ainda foi pior. Eu diria que a crise ainda foi pior que para o setor da energia que o período do Covid. E julgo que conseguimos, olhando agora o horizonte é diferente, o ar que respiramos é mais... enfim, há menos riscos no horizonte, mais claro. Eu diria que a regulação, e nós compararmos os preços da energia, por exemplo, a nível europeu, a regulação uma regulação dinâmica, é importante dizer isso, que é algo que é inovador. Nós, por outro lado, na regulação queremos estabilidade. Estabilidade exige reações lentas. E nós tivemos que conciliar essa estabilidade, essa previsibilidade que é necessária num setor em que as decisões de investimento vão nos servir durante 30, 40 anos. E, portanto, quem investe tem que ter os direitos de propriedade garantidos durante estes 30 e 40 anos. E, portanto, esta previsibilidade tem que ser hoje compatível com dinamismo, com uma relação ágil, com uma relação dinâmica. E é possível, parecem dois conceitos antagónicos, mas nós aprendemos, quer no Covid, quer com a crise energética, que eles são complementares. E, portanto, é possível, e eu acho que foi devido a essa agilidade, quer dizer, nós em 2022 publicamos tarifas de acesso às redes e revisões de preços como nunca tínhamos feito antes, para tentar sincronizar descidas das tarifas de acesso com subidas da componente de energia, para estabilizar os preços do consumidor final e sem criar déficits. E tudo isto foi feito com muito conhecimento, tendo por base toda uma equipa que
que, através da sua ação regulatória, de facto, protegeu os consumidores. Em 2022, nós tivemos preços da energia, da eletricidade em Portugal, 40 a 50% inferiores aos de Espanha. E 20% inferiores aos da média da União Europeia, devido a esta agilidade, a este sincronismo. Agradecíamos logo possível que concluísse, por favor. Mas não acha que é um tema demasiado politizado? E não digo pela ação da ERSE, mas que entra com muita facilidade no discurso e isso não perturba a vossa atividade? Quer dizer, eu na ERSE fui diretor de tarifas e preços desde 99. 20 anos. Agora estou no Conselho de Administração, confesso. As decisões tarifárias sempre foram exercidas num quadro de independência. Ok. Professor Cadete Matos, a ANACOM tem insistido nos últimos anos, junto da tutela e da Assembleia da República, que as regras de fidelização e das compensações associadas às fidelizações, que os prazos e os montantes devem ser reduzidos. Aliás, em linha com o que a Autoridade da Concorrência também tem defendido. Quando o Governo diz expressamente que não vê vantagem que essas alterações à lei ocorram, é o Governo que não está a cautelar devidamente o interesse dos consumidores? A ANACOM confia que, enfim, a explicação e a fundamentação que tem dado para essa proposta enfim, será devidamente ponderada, quer pelo Governo, quer pela Assembleia da República, e a seu tempo estamos confiantes que haverá aí uma alteração, porque é o interesse geral que está em causa. Aquilo que nós verificamos em Portugal é que o atual regime de fidelizações, que em regra é de 2 anos, origina imensas queixas dos consumidores, muitas delas fundamentadas, e são um engano, porque aquilo que é dito aos consumidores é que as fidelizações é a forma de pagarem as comunicações mais baratas, quando é ao contrário. Nós estamos na cauda da Europa nas comunicações mais caras que existem. Há bocadinho ouvia aqui o Presidente da ERSE referir o exemplo da partilha da rede de energia. Bom, provavelmente se nós partilhássemos a rede de fibra óptica, nomeadamente nas zonas de baixa densidade, como ainda agora decidimos que deve ser feito em 612 freguesias do país, que só tem um operador, não tem concorrência nenhuma, de facto é um bom exemplo de que a regulação, quando propõe, no caso das fidelizações, aquilo que propôs, que era reduzir os prazos de fidelização máxima para 6 meses, aquilo que está em causa é o interesse geral e como também ao Governo e à Assembleia da República compete defender o interesse geral. Eu confio que, apesar da enorme oposição dos 3 principais operadores, que obviamente têm o domínio do mercado e não querem ter concorrência, até para dificultar a entrada de novas empresas, porque os clientes estão amarrados a esses contratos de fidelização e, portanto, no ano em que vamos ter entrada de novas empresas no mercado, enfim, é facilmente compreensível as campanhas de refidelização, que essas não têm nenhuma justificação, como nós e a Autoridade da Concorrência temos vindo a dizer. Okay. Obrigada a ambos. Obrigada a todos. Concluído. Obrigado. Muito obrigado.